Boa tarde. Hoje eu vou apresentar um dos últimos trabalhos que a gente vem fazendo aí nesses últimos meses, que é a fabricação de supercapacitores baseados em Mexen via processamento a laser de frente segundo. Como breve introdução, os Mexens eles são uma classe de materiais 2D, compostos aí por camadas de carbonetos, nitretos ou carbonitretos de metais de transição, que são obtidos a partir de um grupo de precursores chamados aí de fase max. Então a gente tem essa fase max representada por um elemento de cada grupo, aqui em azul e vermelho, e o carbononitrogênio em amarelo aí, para a formação do mexeno. E esse mexeno ele consiste em flakes formados por um metal de transição, intercalado por carbononitrogênio, e esse T aí que representa funcionalidades de superfície, como por exemplo flúor, cloro, oxigênio ou grupo hidroxila. Esses materiais eles vêm ganhando bastante destaque por causa de suas propriedades, né, como alta condutividade elétrica, boa estabilidade química, grande área superficial e seu caráter hidrofílico. E além disso, a superfície desses materiais ela pode ser funcionalizada aí com diferentes grupos químicos, o que permite ajustar suas propriedades para aplicações específicas. Então, essas características elas tornam os mexenos ideais para armazenamento de energia, especialmente em dispositivos como microsupercapacitores, que vão exigir aí respostas eletroquímicas rápidas e uma coleta eficiente de carga. E, por serem compatíveis com diversas técnicas de processamento, os mexenos oferecem aí flexibilidade para a fabricação de dispositivos em escala micrométrica. A produção desses dispositivos em escala pequena, em escala micrométrica, exige técnicas de fabricação que sejam ao mesmo tempo precisas, eficientes e escaláveis. E os métodos tradicionais, como fotolitografia, corrosão química e alguns outros aí, embora eles sejam amplamente utilizados, eles são geralmente processos mais complexos que envolvem várias etapas e o uso de agentes químicos podem degradar os materiais mais sensíveis. Então, nesse cenário, a microfabricação a laser de feto segundo, ela surge como uma alternativa de processamento bem promissora. Os pulsos do laser eles têm duração extremamente curta, o que permite que a energia seja depositada mais rápido do que a dissipação do calor, que vai possibilitar a ablação com mínimos danos térmicos. Esse tipo de processamento, utilizando o laser, ele é feito diretamente sobre o material, sem a necessidade de máscaras, ou produtos químicos, o que torna esse processo mais rápido, flexível e com resolução submicrométrica. Então, aplicando o processamento a laser em fundo de mexeno, é possível modificar a superfície de uma forma controlada, otimizando a sua condutividade, otimizando também a morfologia, a estrutura, o que pode resultar em dispositivos com mais alto desempenho. Então, como objetivos, esse trabalho tem como foco a investigação sistemática da microfabricação laser de feto segundos em filmes de mexeno, mais especificamente o TI3C2TX, devido às suas propriedades eletroquímicas. O principal objetivo foi avaliar como os parâmetros do laser e como a energia do pulso, o número de pulsos, isso influencia na morfologia e na qualidade das estruturas fabricadas. E depois, feito isso, buscar a identificação de parâmetros ideais que permitem uma ablação limpa, mais controlada, com remoção completa do material, mínima modificação térmica e formação de estruturas bem definidas. Então, depois desses parâmetros otimizados, o foco é fabricar
eletrodos interdigitados, né, diretamente sobre o filme, sem o uso de qualquer outro tipo de processamento. Então, partindo aí para a etapa experimental, aqui nesse slide eu mostro uma figura do processo de síntese, né, que foi utilizada a Fasimax como o TI3ALC2, aqui no caso o titânio, o elemento do grupo azul, lá do primeiro slide, o alumínio do grupo vermelho e o carbono, destacado lá em amarelo. Essa fase max ela é atacada por uma mistura de HF e HCl, formando um hexeno multicamadas. E em seguida essa solução foi tratada com cloreto de lítio para delaminar o hexeno. E depois é feita uma centrifugação para a obtenção da solução final, que é uma dispersão coloidal estável. Aqui do lado eu coloquei uma figura só para ficar mais fácil a visualização. Essa não foi nem a gente que fez, peguei da literatura. Os filmes, então, eles foram fabricados por Doropcast, utilizando 400 microlitros da solução em lâminas de vidro e foram secos em condições ambientes. Esses filmes, eles apresentaram espessuras aí de 1,2 micrômetros, né, que a gente determinou por medida de AFM. Em geral, a microfabricação a laser ela é realizada focalizando o feixe no volume ou na superfície da amostra, enquanto essa amostra é transladada. O feixe ele é focalizado na superfície com a ajuda de um objetivo do microscópio, que vai determinar o volume focal, né, permitindo aí o controle do tamanho e da forma da microestrutura. Essa amostra ela é posicionada no estágio de translação XYZ, né, usando os três estágios, né, com velocidade de varredura constante. E o processo é monitorado em tempo real aí, com o auxílio de uma câmera CCD e iluminação de fundo. Aqui a gente usou o sistema laser carbide, né, com 216 fotossegundos, comprimento de onda de 1030 nanômetros e taxa de repetição variada, e com isso a gente permitiu o controle do número de pulsos, né? E para a focalização a gente usou um objetivo de microscópio de 10 vezes. Então, como primeiros resultados aí, aqueles seriam imagens de microscopia óptica, né, das estruturas que a gente produziu. A primeira imagem aí em regime de muitos pulsos e a figura de baixo, a segunda imagem em regime de poucos pulsos. Em ambos os casos aí, quando a gente variou a energia o número de pulsos, a gente variou também a energia. Então, aqui nessa etapa, foram feitos mais conjuntos de estruturas, né, com número de pulsos diferentes. Mas aqui eu coloquei 2 extremos, né, para muitos e poucos pulsos, para a gente conseguir ver a diferença. E a gente pode ver aí que é possível, né, formar linhas bem definidas, com larguras entre 1 e 5 micrômetros, dependendo aí da condição utilizada. Além disso, a gente calculou os limiares de dano do material para diferentes regimes de pulso, o que foi essencial para ajustar com precisão o processo de microfabricação. Então, esse limiar ele foi de mais ou menos aí 110 nanojoules no regime de muitos pulsos e de mais ou menos 164 nanojoules para poucos pulsos. Então, considerando todos os experimentos que a gente fez, a gente teve valores aí de fluência de limiar de 0,36 até 1,27 joules por centímetro quadrado. Aqui nessa outra etapa, eu inseri as imagens de microscopia eletrônica de varredura,
que mostram como a morfologia superficial muda com o aumento do número de pulsos sem variação da energia. Eu deixei a energia fixa, só variei o número de pulsos para a gente ver a diferença também das estruturas. Então, para cada conjunto de experimentos, a gente calculou a fluência de Limier, e à medida que mais pulsos são aplicados, a gente observou uma redução na fluência de Limier de dano, atribuída aí ao acúmulo progressivo de defeitos, como vacâncias e desordens estruturais. Então, esse fenômeno, conhecido como efeito de incubação, ele é descrito por um modelo exponencial de acúmulo de defeitos, e ajustando aí os dados experimentais, a gente encontrou um parâmetro de incubação de 0,14, que é um valor relativamente alto aí, né, que indica que o material acumula modificações de forma eficiente ao longo dos períodos. Então, para melhor visualização, eu dividi a curva de incubação em 4 regiões diferentes, né, que é o início do processo com alta fluência de Limier, a queda progressiva da fluência com acúmulo de defeitos, a continuação dessa tendência aí, até o ponto que a fluência satura aí, em torno de daquele 0,35 joules por centímetro quadrado. Bom, além da microscopia óptica e da microscopia eletrônica de varredura, a gente fez também imagens de microscopia de força atômica, né, que é o FM. Então, aqui nessas imagens, uma área de 40 por 40 micrômetros, né, com energia também fixa, e diferentes quantidades de pulso, que eu coloquei 10.000, 100, 5 e 1, uma aí para cada região da curva de incubação que mostrei no slide anterior. Para cada uma, eu extraí um perfil, e a gente observou que, à medida que o número de pulsos diminui, as estruturas elas tornam-se mais definidas e com menor acúmulo de material solidificado. Então, quando a gente usa muitos pulsos, como em torno de 10.000, 20.000 pulsos, há evidência de efeitos térmicos acumulativos, né? Material derretido, solidificado, fica um pouco de material no centro da linha também, e material solidificado nas bordas, né? O que é bem mais evidente. Já com poucos pulsos, no caso aí de pulso único, a gente tem uma remoção de material bem mais limpa, né? Com contornos bem mais definidos. Então, esses resultados eles mostram como a eficiência da remoção de material melhora com o aumento de pulso, né, forçando aí o potencial desse material, né, desses filmes de Mexen, para uma microfabricação mais precisa. Para complementar a análise, né, das microestruturas que a gente já tinha feito por microscopia óptica, eletrônica de varredura, FM, eu fiz também um mapeamento por EDX. Então, aqui, como exemplo, coloquei o mapeamento da estrutura, feita com 5 pulsos e 1010 nanojoules, né, que são as mesmas ali do slide anterior, mostrei. No mapa azul, a distribuição do titânio, e no verde, a distribuição do silício. Então, aqui, os resultados eles mostram uma redução clara na concentração de titânio na região modificada pelo laser, enquanto o sinal do silício aumenta, né, já que o que era esperado, já que no processo de ablação, o material superficial, que é rico em titânio, ele é removido. E o silício, né, que é o material do substrato, ele acaba sendo exposto, né? Então, o material que fica por baixo. Então, esses resultados, eles também estão em concordância com a espectroscopia Raman, que a gente fez nas estruturas, indicando também uma redução na intensidade dos picos característicos do Mexen depois que a gente faz
depois que a gente irradia a amostra, né? Então, aqui a curva preta é o material fora, né, das linhas, né, do material sem estruturação, e a cinza no material no centro da linha, né? A gente pode ver aí que realmente ele cai bastante sinal. Então, essa combinação entre o EDX e o MAMO confirma que o processamento a laser de femtosegundo permite uma remoção controlada do material, possibilitando a fabricação de estruturas bem definidas. Depois que a gente fez toda essa caracterização morfológica das estruturas, né, para todos os casos, para todos os números de pulsos e energias, para demonstrar o potencial dessa técnica de fabricação de supercapacitores, a gente conseguiu fabricar os eletrodos interdigitados usando aí o processamento a laser. Cada eletrodo ele possuiu 50 fingers interdigitados, com cerca de 3 mm de comprimento, largura de 10 micrômetros e espaçamento entre eles de 50 micrômetros. Essa arquitetura foi escolhida para favorecer a alta razão área-volume, caminhos mais curtos para difusão iônica, coleta eficiente de carga, que são características essenciais para o bom desempenho em dispositivos de armazenamento de energia. Aqui essa primeira figura, coloquei aqui como uma imagem real, né, do micro supercapacitor fabricado, e o destaque aí em vermelho de uma imagem de microscopia ótica para mostrar a uniformidade dos eletrodos interdigitados. Então aqui, como prova de conceito, né, a gente fez toda a caracterização elétrica também desse supercapacitor. Eles foram testados com eletrólito gel de PVA, H2SO4, em configuração de 2 eletrodos simétricos. Os voltagramas cíclicos mostrados aí nessa primeira figura, eles apresentam forma quase retangular, indicando um comportamento puramente capacitivo, o que é consistente com outros estudos utilizando o mesmo Maxena. Na figura aí do lado, o dispositivo apresentou capacitância aeral de 19 microfarad por centímetro quadrado a 5 mV por segundo, e isso diminui linearmente para 7 milifarad por centímetro quadrado a 200 mV por segundo. Na próxima figura aqui, figura de baixo, apresentar as curvas de carga e descarga galvânica, né, que também confirma esse comportamento, perfil linear típico de capacitores ideais. Quanto ao desempenho, a gente obteve densidade de energia de até 0,6 microwatt-hora por centímetro quadrado e potência de 0,3 miliwatts por centímetro quadrado, o que é comparável aí, ou até superior a outros resultados obtidos com técnicas mais tradicionais, como por exemplo a fotolitografia. Então isso torna essa abordagem altamente competitiva e promissora aí para um desenvolvimento rápido e eficiente desses microsupercapacitores baseados em Maxena. Então, como conclusão aí do trabalho, a gente demonstrou com sucesso o uso da microfabricação a laser de femtosegundos para a fabricação de filmes de Maxena aplicado a microsupercapacitores. Foi possível controlar a morfologia dessas estruturas variando de forma sistemática o número de pulsos e variando também a energia que a gente utilizou. A análise por FM e MEV revelou aí os altos números de pulsos resultaram em estruturas mais profundas, né, só que com remoção parcial do material e sinais de ressolidificação.
E já com pulsos mais baixos, a gente observou remoção mais eficiente, perfis mais definidos e pouca ou nenhuma solidificação de material. Bom, a análise do defeito da incubação, né, confirmou a redução do limiar de fluência com o aumento do número de pulsos, o que também é coerente para a formação do residual de defeitos. Por análise de EDX, indicou aí a diminuição do titânio e o aumento do silício nas regiões irradiadas, comprovando a exposição do substrato. E a espectroscopia Raman também mostrou forte atenuação dos picos característicos do Nexeno, confirmando a remoção seletiva, né, do material naquela região que a gente fabricou. Então, com base nesses resultados, a gente fabricou eletrodos interdigitados, né, que foram integrados aí em microsupercapacitores. E eles apresentaram desempenho promissor com alta capacitância real de 19 microfarad por centímetro quadrado e densidades de energia e potências comparáveis ou até superiores da literatura. Então, a gente pode concluir que a microfabricação a laser é uma técnica viável e eficaz, né, para fabricação direta, sem máscara, sem produtos químicos, né, de estruturas microfabricadas de Nexeno com grande potencial para aplicações em dispositivos de armazenamento de energia em escalas micrométricas. E é isso, gente. Obrigada.